pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos aqui para mais uma aulinha, mais um vídeo, dando continuidade ao vídeo passado também falando sobre badminton. E aqui nós temos um esporte que vocês podem observar que é bem rápido, muito rápido mesmo. Um esporte infelizmente pouco conhecido no Brasil, né, em relação a outros países. Tem aí a sua família no tênis, no voleibol também, são esportes da família das redes, tá? Então é um esporte bem interessante, que agora nós vamos ver os fundamentos, tá ok? O primeiro deles, pessoal, é a empunhadura, ou seja, a maneira como se segura a raquete, que ela é importantíssima. A maneira de pegar corretamente na raquete vai garantir que o movimento seja bem feito, seja feito com precisão e com velocidade. Então, tem algumas maneiras de segurar a raquete, né? Basicamente duas que a gente vai ver agora. Primeiro, pessoal, a raquete é como se a gente apertasse a mão de alguém, né? Infelizmente, nesses tempos de pandemia, a gente não pode apertar a mão de muita gente, mas aqui a gente lembra, né, também esse cuidado que a gente deve ter. E aqui no esporte, é como se você segurasse a mão de alguém. A articulação do punho tem um papel muito importante no badminton. Olha. No tênis, o punho deve ficar rígido, enquanto no badminton, o punho deve ficar mais solto para facilitar os golpes e também isso ajuda até a evitar algumas lesões. Aqui nós temos dois tipos de empunhadura, forehand e backhand, tá? Que é basicamente a direção que vai ser sacada a volante. Então, tem essas duas maneiras. A diferença entre elas. O forehand acontece quando o jogador de badminton golpeia a peteca com a palma da mão virada para frente ou para a rede de badminton, como a gente viu lá nos gifzinhos. Já o backhand é quando o jogador de badminton golpeia a peteca com as costas da mão virada para frente, para a rede. Então, o que vai definir se eu vou utilizar o forehand ou backhand é justamente a altura e a posição que vai vir essa peteca, né, esse volante, em relação ao meu corpo. O saque, ele é usado logicamente para colocar a volante em jogo, para iniciar o jogo, tá? Então ele é segurado assim, ó, e aí vem aqui de trás e levemente para cima, já que a rede não é muito alta. O saque no badminton, também chamado de serviço, a mesma coisa que saque, deve ser feito em trajetória diagonal, ou seja, em trajetória cruzada. Há um espaço na quadra de badminton chamado área de serviço, onde os saques devem ser realizados. Clear, né, que aqui não é fazendo propaganda de shampoo anti-caspa, não. Clear realmente significa limpeza em inglês, tá? Aqui é essa jogada alta, né, quando a volante vem alta, é um ataque muito potente. É um golpe basicamente defensivo, um dos fundamentos mais básicos do badminton. Ocorre quando a peteca está acima e à frente da cabeça do jogador de badminton e ele bate nela com a raquete em direção ao fundo da quadra de seus adversários. Apesar de ser mais usado na defesa, o clear também pode ser feito para atacar, pode ser usado para atacar. Isso acontece quando o jogador percebe que seu adversário está posicionado esperando outro tipo de golpe. Assim, o jogador surpreende seu oponente, que não tem tempo de se reorganizar na quadra para fazer a defesa adequada. Isso que acontece é parecido com aquela jogada no voleibol, a largadinha, né? Quando sobe um bloqueio, então o jogador que vai atacar engana. Em vez de fazer o ataque potente, dá um leve toque na bola, só desarmando e desorganizando a defesa adversária. Drop. Drop, pessoal, ele consiste em lançar a peteca bem perto da rede. Aqui, ó, no desenhozinho aqui.
o que dificulta a defesa do adversário. É muito usado quando o adversário está longe da rede. A velocidade do golpe pode variar, mas se o jogador conseguir ser rápido, dificilmente o adversário conseguirá se reorganizar para fazer a defesa. Aqui nós temos, de acordo com a trajetória que vem a petequinha, ou a volante, se for muito alto aqui, para cima e para frente, é o clear. Baixinho aqui perto da rede, mas fazendo uma leve curva, é o drop. E o smash é em linha reta, um ataque também bem potente. Então, nós temos aí justamente o exemplo do smash. Ó. Um ataque muito forte, bem alto e em linha reta. É o golpe de ataque mais veloz e mais importante do badminton. Sua execução é feita golpeando a peteca com precisão e força, de cima para baixo, como uma cortada no voleibol. A gente observa as várias semelhanças que esse esporte tem com o voleibol por ser da mesma família. Pode ser feito com ou sem salto, depende da altura da peteca no momento da realização do golpe. Drive. Tá? Drive aqui é essa servidazinha aqui, como se fosse uma bandeja. É um golpe realizado quando a peteca está a meia altura, mais ou menos na altura dos ombros do jogador de badminton. É executado como se o jogador estivesse chicoteando a peteca. Ele é mais usado em jogos de duplas. A intenção é lançar a peteca em algum ponto descoberto da quadra adversária. Então, nós temos aqui um exemplo de drive com backhand. Sabe? Nessa imagem de baixo, o backhand, que é essa empunhadura aqui. E, por último, e não menos importante, nós temos o lob. Aqui no GIFzinho a gente observa. É utilizado no badminton quando a peteca é lançada bem próxima à rede. Para se defender, o jogador de badminton bate na peteca de baixo para cima, de forma que ela ganhe altura e caia no fundo da quadra adversária em trajetória parabólica, trajetória de parábola, ok? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Inscreva-se, curta, compartilhe, comente e ajude o nosso trabalho, tá? Então, cuidem-se, cuidem de quem vocês amam e até a nossa próxima aula.